Amém. Glória a Deus. Como eu falei, eu estava aqui pela manhã, fui lá na cozinha, né? E tem lugares que Deus conversa com a gente. Ele sempre procura conversar com a gente quando nós estamos fazendo alguma coisa. Quando nós estamos desocupados, Deus não fala com a gente. Porque a gente está atarefado, a gente está pensando em outras coisas. Mas quando você está concentrado, ou lavando uma louça, fazendo um café, fazendo um almoço, cuidando da casa, cuidando das crianças, Deus sempre toca no nosso coração de alguma maneira, seja através de um louvor, seja através de uma ministração que está ocorrendo. E Deus sempre vem falar conosco. Então hoje, enquanto eu lavava a louça e preparava o café da manhã, Deus falou assim: nós vamos falar sobre sacerdócio. E de que maneira nós podemos falar sobre sacerdócio? Esse sacerdócio, ele tem que ser transferido para o nosso lar, para o meu, para o seu, em nome de Jesus. Nós precisamos realmente aceitar esse sacerdócio que foi colocado sobre as nossas costas, através do amor, através da vontade e através do serviço ao Senhor. Quando nós escolhemos servir, quando nós escolhemos nos dedicar integralmente ao serviço do Senhor, nós somos consagrados ao sacerdócio. Não precisamos ter cargos na igreja, não precisamos sermos ninguém na igreja. Aliás, simplesmente qualquer um dentro da igreja é um sacerdote dentro do seu lar, em nome de Jesus. E Deus me levou ao passado, lá em Gênesis, quando ele consagra Arão e a sua família ao sacerdócio. E ele coloca no meu coração duas histórias. Dois homens que foram chamados ao sacerdócio e que tiveram vidas completamente diferentes, que tiveram o final da sua história completamente diferentes um do outro. Arão e sua família foram ungidos por Moisés através do mandato que Deus colocou sobre a sua casa. Todos os seus filhos foram ungidos para o serviço dentro do tabernáculo. E Arão abraçou esse mandato de Deus. Arão, ele se entregou completamente, conjuntamente com a sua família, ao serviço de Deus. Mas, como em nossas casas, às vezes nós somos excelentes sacerdotes fora da nossa casa. Somos excelentes sacerdotes dentro da igreja, mas às vezes dentro da nossa casa deixamos a desejar. Tanto Arão como Eli foram homens escolhidos por Deus. Tanto Arão como Eli foram ungidos por Deus para serviço de sacerdócio. Tanto Arão como Eli tiveram seus filhos consagrados ao sacerdócio. Mas cada um deles teve uma história diferente. Ambos escolhidos por Deus para servi-lo. Ambos tiveram filhos que se desviaram do caminho certo. E ambos reagiram de formas totalmente diferentes. Aí eu me pergunto, irmãos e irmãs, o que eu faço quando eu vejo o pecado entrando dentro da minha casa? Será que o meu amor pelos meus filhos me cega para a santidade de Deus? Nem todo homem que serve no altar da igreja guarda o altar dentro de casa. Nem toda mãe que fala de Deus ensina os filhos a temer o Deus de quem ela fala. E hoje eu quero falar com aqueles que têm o título de cristão, de líderes, de servos, mas precisam reconstruir um altar dentro da sua casa. Na sexta-feira, a pastora ministrou sobre a espinheira.
E ela falou que muitas vezes nós, os espinheiros, acabamos machucando aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão mais próximos a nós. E quando nós falamos em sacerdócio, às vezes nós nos dedicamos demais à família dos outros e esquecemos a nossa própria família. Lá em Êxodo, no capítulo 28:1, fala do chamado de Arão. Diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal. Eli está em 1 Samuel 1,19. Então Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aí eu me coloco nestes exemplos. Deus me chamou para servi-lo, mas Ele também quer que eu guarde o altar dentro da minha casa. Hoje, nós podemos ter ministérios grandes, ensinar a palavra, liderar pessoas, mas se não cuidarmos das nossas famílias, nada disso adianta. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará deles. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e ainda quando ele envelhecer, não se desviará deles. Mas o que nós temos visto hoje, é o mundo ofertando aos nossos filhos uma saída fácil. E o que nós temos feito para impedir? Como líderes, como pais, como mães, de que maneira nós temos agido para impedir que este pecado entre em nossas casas? Para impedir que os nossos filhos sejam levados para uma obra a qual Deus não nos chamou. Porque quando Deus nos convoca como sacerdotes, toda a nossa casa precisa estar intrínseca, precisa estar ligada para a obra. Em nome de Jesus, eu digo a vocês, não deixemos de cuidarmos das nossas casas, não deixemos de cuidarmos dos nossos filhos. Quando vemos alguma coisa errada, não passemos as mãos nas suas cabeças. O momento de consertar é enquanto eles são pequenos. Porque quando eles ficam mais velhos, apesar de Provérbios dizer, e eu não duvido da palavra do Senhor, muitas vezes os nossos filhos escolhem caminhos pelos quais nós já passamos e vimos que aquilo não vai dar certo. Mas em vez de impedirmos, nós deixamos que eles façam os mesmos caminhos. Precisamos ensinar, como a palavra diz, ensinar os nossos filhos a caminhar na presença do Senhor. Precisamos mostrar, através dos nossos exemplos, aos nossos filhos a caminhar na presença do Senhor. Quantas vezes nós vemos líderes cristãos com igrejas lotadas, com agendas lotadas, e os filhos só conseguem conversar com os pais através do celular. Não veem o caráter dele, porque só ouvem a sua voz através de um boa noite, de um como você está, o que você tem feito, como tem ido na escola. Quantas famílias estão ocupadas demais para sentar à mesa, para dialogar, mas querem ver um resultado na igreja. Deus quer que eu seja um exemplo dentro da minha casa, não apenas no púlpito. Deus quer que eu pregue para os meus filhos.
não somente para os irmãos da igreja. Nadab e Abiú, filhos de Arão, levaram fogo estranho diante do trono de Deus, diante da Arca da Aliança. Se deixaram levar pelo pecado e levaram fogo estranho para dentro da igreja. Através de algumas... Hoje nós vemos, por exemplo, músicas entrando na nossa igreja, danças entrando em nossas igrejas, pregadores entrando em nossas igrejas, que não sabemos de onde vem, que não procuramos conhecer a história, não procuramos saber se aquela pessoa tem vivência no Espírito Santo, não procuramos saber se aquele cantor tem vivência no Espírito Santo, mas deixamos ser levados por uma melodia bonita, deixamos ser levados por uma letra bonita, e precisamos manter a nossa vida no altar do Senhor. Lá em Levítico 10:1 diz: e os filhos de Arão trouxeram fogo estranho diante do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles tinham acesso ao altar, mas brincaram com o sagrado. E eu me pergunto, será que às vezes eu também não coloco algo estranho diante de Deus? Será que eu não ofereço uma oração, serviço ou trabalho que não é conforme a vontade dele? Será que às vezes não pregamos ou citamos passagens que estão fora daquilo que condiz com a realidade que Deus quer falar naquele momento, dando exemplos que não cabem naquele momento? Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas raízes, aonde nós estamos enraizados. Temos que estar enraizados somente na palavra, temos que estar enraizados somente na vivência espiritual, temos que estar enraizados na vontade redentora de ministrar a salvação. Deixamos de lado prosperidade, deixemos de lado curas milagrosas, porque quando nós estamos enraizados no Espírito de Deus, todas essas coisas nos acompanham. Tudo aquilo que o Espírito Santo prometeu, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, quando nós estamos firmes na vontade do Senhor, quando nós estamos firmados na raiz que é Cristo, tudo isso vem nos acompanhando. Hoje eu vejo jovens, filhos de líderes, participando do ministério, mas com o coração totalmente desligado de Deus. Apenas participam de um movimento. Não existe um compromisso verdadeiro. Ofni e Finéias, filhos do profeta Eli, que também eram juízes em Israel, se entregaram ao mal. Lá em 1 Samuel 2, 12 e 17 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Eles não foram ensinados pelo Pai o valor de servir diante do Senhor. Todas as vezes que eles cometeram erros e era levado ao conhecimento de Eli, Eli arrumava uma desculpa para não punir os seus filhos. Eli arrumava um jeito de passar a mão na cabeça dos filhos. Até quando o Senhor enviou um anjo e disse a Eli que toda a sua descendência seria cortada do sacerdócio, Eli procurou uma desculpa para justificar o erro dos filhos.
Eles corromperam o templo. Eli sabia, mas não agiu. Repreendeu com palavras, mas deixou que aquele mal florescesse. Em Êxodo 32, 25, e vendo Moisés que o povo se dispersava, porque Arão deixara ficar frouxo para o seu próprio desejo, irritou-se e disse assim: quantas vezes eu também deixei o pecado crescesse dentro da minha casa? Quantas vezes vi meus filhos se afastando do caminho certo e fiquei calado com medo ou apenas por comodidade? Em Efésios 6,4, fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Hoje, muitos pais permitem que seus filhos aprendam mais com o mundo do que com o próprio Deus. Nós damos liberdade aos nossos filhos para que eles busquem no mundo o conhecimento que nós não damos dentro da nossa casa. Ensinamos os nossos filhos a temer o Senhor, mas não ensinamos a amá-lo. Deus não conquista pelo temor, Deus conquista pelo amor. Não precisamos colocar nos corações de nossos filhos o medo que o Senhor nos faz ter, porque isso diz que nós tememos, mas também amamos. Nosso Deus é amor. Ele é amor, Ele deu o seu Filho para que morresse por nós, para que nós fôssemos restaurados. Precisamos colocar nos corações de nossos filhos isso. Dizer a eles que o Senhor é amor o tempo todo. Que o Senhor restaura. Que o Senhor traz de volta. Mas nós precisamos crer realmente nisso. Quando sentarmos às mesas para comermos com os nossos filhos, precisamos ensinar esse amor. Assim como diz em Provérbios, nós precisamos ensinar esse caminho, em nome de Jesus. Quando Arão soube da morte dos seus filhos, ele se calou. Em silêncio, honrou a Deus. Ele respeitou a santidade do Senhor. Não justificou, não culpou a ninguém. Ele apenas se submeteu à vontade soberana de Deus. Nós precisamos entender que nós ensinamos, que nós colocamos no caminho certo, mas as escolhas são deles. Eles vão ficar maduros, eles vão crescer, e eles precisam entender que eles precisam tomar uma posição de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor de coração. Nós não podemos obrigá-los. Quando eles são crianças, nós ainda conduzimos pela mão. Nós levamos à igreja, nós ensinamos, nós mostramos o que é o Deus Todo-Poderoso. Mas assim, a partir do momento que eles vão crescendo, eles vão buscando o seu próprio caminho. Nós oramos, nós sofremos, mas não podemos tomar as decisões por eles. Amém? Eu preciso aprender a agir como Arão. Quando vejo o pecado, devo responder com justiça e amor, e não com omissão. A palavra de Deus, quando ela vem até Eli, através do seu anjo, ela diz: por que honras os teus filhos mais do que a mim? Porque às vezes nós colocamos os nossos filhos acima da vontade de Deus. Porque às vezes colocamos os nossos filhos acima de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Justiça e amor. Se eles querem errar, se eles querem sair da presença,
o que nós devemos fazer, como devemos agir. O filho pródigo, ele escolheu um caminho. Ele pediu ao seu pai: dá-me parte da herança que me cabe, porque não quero hoje continuar na tua casa. O pai, mesmo com o coração doído, mesmo com o coração sangrando, permitiu que o filho fosse. Mas todos os dias ele esperava no portão da entrada da sua casa, confiando que o Senhor traria o seu filho de volta. Minhas irmãs, meus irmãos, cada um de nós deve ter uma história parecida. Cada um de nós deve ter enfrentado um problema parecido dentro de casa. Cada um de nós deve ter enfrentado uma luta com seus filhos. Nós sabemos que os nossos filhos são heranças do Senhor. Mas precisamos entender que eles também são seres humanos, que eles também receberam de Deus o livre-arbítrio. Quando a minha filha ficou maior de idade, e eu e a minha esposa, nós íamos mudar de casa para ficar mais próximo ao trabalho dela. Nós oramos ao Senhor e pedimos direcionamento de Deus para que ela viesse conosco. Mas não queríamos que ela viesse de qualquer forma. Nós queríamos que ela viesse honrando ao Senhor. Mas ela veio até mim e falou: pai, preciso conversar com o Senhor. Eu dei a abertura e ela falou para mim: eu não acredito no Deus que o Senhor prega. Não da forma que o Senhor prega. Eu quero construir o meu caminho. Eu quero buscar o meu caminho. Não quero estar dentro da mesma doutrina que o Senhor está. Não quero seguir esse caminho que o Senhor segue. Sei que o Senhor é um pastor. Respeito muito a escolha que o Senhor fez. Mas gostaria que o Senhor me amasse e me desse a liberdade para que eu pudesse trilhar o meu caminho. Eu orei ao Senhor. Eu entreguei a minha filha nas mãos do Senhor. Eu falei: se essa é a escolha que ela quer fazer, vou dobrar os meus joelhos no chão todos os dias, para que um dia ela se encontre verdadeiramente com o Cristo, ao qual eu me encontrei, ao qual mudou a minha vida. E esse é o caminho que eu sigo, deixando Deus agir, deixando Deus tomar conta daquilo que eu não posso, deixando Deus olhar aonde eu não posso olhar, deixando Deus ir aonde eu não posso ir. Mas entreguei a vida da minha filha nas mãos dele. Amém. Eli sabia dos pecados dos seus filhos. Repreendeu, mas não se importou. Quantas vezes também nós fazemos isso? Quantas vezes nós repreendemos, mas não corrigimos? Quantas vezes eu prefiro o conforto ou a amizade e deixo que o mal cresça? Nós temos que entender que nós somos pais. Precisamos ser pais. Não amigos, não coleguinhas. Nós precisamos de agir com a autoridade que Deus nos deu dentro da nossa casa. Amém. Precisamos ser firmes. Enquanto estiverem sobre a nossa tutela, precisamos agir com autoridade. Eu quero corrigir com amor, firmeza e sabedoria. Assim como Davi corrigiu Absalão com justiça, mesmo com o coração ferido. Arão, ele perdeu seus filhos, mas o altar continuou na sua casa. Eli permitiu que o pecado dominasse e perdeu a glória de Deus. Eu não quero que isso aconteça comigo. Não quero que isso aconteça com nenhum dos irmãos, das irmãs. Por isso, às vezes, palavras duras nos são dirigidas através do Espírito Santo,
para que nós possamos nos corrigir. Ontem à noite, o nosso pastor, ao ministrar, falou que nós precisávamos restaurar os nossos altares dentro dos nossos lares. E hoje eu trago a mesma palavra. Precisamos restaurar os altares em nossos lares. Quero preservar a minha casa. Quero que a presença de Deus esteja em meu lar. Quero que a presença de Deus esteja no lar de cada um de vocês que abriram mão desse período para buscar a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que os meus filhos vejam o verdadeiro Cristo e não apenas ouçam falar dele. Quantas casas cristãs têm culto e Bíblia, mas falta a presença real do Deus Todo-Poderoso? Pais ocupados geram filhos desatentos e o altar apagado. Hoje Deus nos chama a ser um novo Arão, um sacerdote que cuida da casa do Senhor, que ora com os filhos, que disciplina com amor, mas persevera o altar e preserva a adoração ao Senhor em primeiro lugar. Precisamos dar a prioridade ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Confiando que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, como está em Malaquias 4:6. Eu creio que Deus ainda pode restaurar o meu lar. Amém. Reacender o fogo e fazer meus filhos voltarem ao Senhor. Assim como fez com Samuel, que cresceu no altar ouvindo a voz de Deus. Arão se calou e Deus o preservou. Eli falou e Deus se afastou. Hoje eu quero me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, restaura o altar da minha família. Que os meus filhos te vejam em mim, mais do que ouçam sobre ti. Que a santidade do Senhor seja prioridade na minha casa, acima de sentimentos e comodidade. Que eu possa dizer como Josué, lá no capítulo 24, no verso 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor acenda o fogo em nossas casas. Que o Senhor restaure pais, mães e lares. Que o altar da família seja santo. E que a tua presença reine. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu agradeço a oportunidade de poder levar um pouco daquilo que Deus falou comigo. Transmitir aquilo que Deus primeiro falou ao meu coração. E espero que a palavra do Senhor possa mudar altares, possa mudar lares e reacender a chama da adoração no coração e no lar de cada uma de vocês. Amém. E que através dessas chamas mais pessoas sejam convertidas, mais pessoas sejam colocadas aos pés do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Agradeço aqui a pastora Cida pela oportunidade e a todas as irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra gloriosa, não é? E eu creio que Deus falou com todas nós nesse dia de hoje, não é? E eu creio que durante essa semana vai continuar falando conosco.